Embora nós vamos celebrar Santa Bárbara juntamente com Nossa Senhora no dia 8, ontem foi o dia dela, e não posso deixar de dizer uma palavra sobre essa santa que eu amo tanto, que eu admiro tanto e que é uma das minhas preferidas, uma das minhas prediletas. Porque Santa Bárbara é muito necessária para esses tempos agora que nós estamos vivendo. São tempos maus, são tempos difíceis, como eram maus e difíceis os tempos em que ela viveu também. Por enquanto nós ainda estamos podendo rezar livremente, divulgar as mensagens livremente, né? Trabalhar pela conversão das pessoas livremente, espalhar a palavra de Deus, a palavra de Nossa Senhora livremente, a hora em que a gente quiser, inclusive pelos meios de comunicação. Temos a nossa rádio, temos a TV, temos os blogs aqui, né? Os nossos sites, por meio dos quais nós ainda podemos divulgar a palavra de Deus, a palavra de Nossa Senhora, e assim converter, salvar as almas. Mas, como Nossa Senhora falou hoje, falta apenas um sinal só para a vinda de Jesus. Eu sei qual é esse sinal, né? E quem tem a luz do Espírito Santo para compreender o que está no Apocalipse, o que está nas Sagradas Escrituras, sabe também que sinal é esse, né? E sabe também que haverá um tempo, haverá uma época em que nós não poderemos mais propagar a palavra de Deus, a palavra de Nossa Senhora livremente como temos agora. Foi por isso que eu gravei ao longo de toda a minha vida tantos rosários meditados, tantas horas de oração, tantos filmes, porque se vier esse tempo em que nós não poderemos ter nada mais disso que temos, vocês poderão ter na casa de vocês um alimento para a fé, para a alma de vocês, para não perderem a fé e não perderem a salvação da alma de vocês. Vocês terão um recurso, terão algo com o que vocês poderão alimentar a alma de vocês, manter a fé de vocês, a chama da fé, e não deixar essa chama se apagar, não deixar com que a alma de vocês seja assaltada pelo inimigo e se perca. Foi por isso que eu me esforcei ao longo dos anos para poder gravar tantos rosários meditados, fazer tantos filmes que Nossa Senhora gosta tanto e agradece tanto quando aparece aqui. Por quê? Porque isso agora as pessoas não entendem muito o valor disso, não. Até tem gente que não dá valor a isso. Mas nos tempos difíceis contidos no segredo, quando esses tempos contidos nos segredos vierem, aí todo mundo verá o valor disso, compreenderá o valor disso e verá, nossa, se ele não tivesse gravado, se ele não tivesse feito tudo isso por mim, pela minha alma, agora o que seria da minha alma? Eu não teria nada aonde me agarrar, aonde alimentar a minha alma, eu não teria nada. Então, no futuro, as pessoas entenderão melhor o porquê que eu fiz tudo isso. Não foi à toa, não. Não foi porque eu não tinha nada para fazer, não. Já foi em vista de coisas que eu sei que irão acontecer e será para manter a chama da fé naqueles tempos difíceis. Tempos difíceis que Santa Bárbara, antes que nós, viveu. Ela viveu na época das grandes perseguições
do Império Romano aos cristãos. Viveu ali por volta do século III, né, depois de Cristo. E ela viveu na Nicomédia, onde hoje é a Turquia, portanto ela era turca, né? E o seu pai, Dióscoro, era um homem muito rico, muito poderoso e perseguidor dos cristãos. Ele odiava os cristãos com todas as forças dele. E ele preferia, né, antes morrer do que se tornar cristão, do que acreditar em Jesus, em Nossa Senhora. E jamais permitiria que ninguém de sua família se tornasse cristão. Se alguém se tornasse, ele dizia sempre que ele mataria essa pessoa, nem que fosse da sua família. Pois bem, e ele teve uma filha muito bela, chamada Bárbara. E para, digamos assim, dar à sua filha uma educação esmerada, ele procurou para ela desde pequena os melhores professores, os melhores mestres para ensinarem para ela as ciências, né? A filosofia, matemática, aritmética, enfim, para que ela fosse muito sábia, né? Porque daí ele poderia dá-la em casamento a um jovem rico e aí o dote, né, da família do moço seria incorporado também à família dele. Para garantir que Bárbara, né, tivesse uma educação esmerada, que ela não se misturasse com cristãos e pudesse assim se tornar cristã também, e também para tirar a filha, né, dos olhares de moços com quem ele não desejava que ela se casasse, ele construiu uma torre para lá confinar a filha e deixar a filha lá sendo educada constantemente. Só iam entrar ali as pessoas que ele autorizasse, né? O que ele não sabia é que um dos professores que ele tinha arrumado para a filha era cristão em segredo. E no meio das aulas ele percebeu que a Bárbara tinha aquela curiosidade natural que na verdade existe dentro de cada um de nós, aquela vontade de saber, de entender de onde nós viemos, por que estamos aqui nesse mundo, qual a finalidade, a razão da nossa vida. E essa razão é Deus, essa finalidade é Deus, é amar a Deus. Foi para isso que nós somos criados e colocados aqui nesse mundo. E a Bárbara começou a manifestar essa curiosidade, essa vontade de querer entender por que ela estava aqui nesse mundo, qual a finalidade, a razão da existência dela. E esse professor, vendo que ela tinha verdadeiramente esse desejo, falou para ela do verdadeiro Deus, do Deus dos cristãos, de Jesus e da sua linda mãe, Maria Santíssima. E ela ficou apaixonada por Jesus e Maria. Então, secretamente, ela pediu o batismo, foi batizada. O pai tinha ido fazer uma viagem para um lugar longe e tinha mandado os seus empregados que estavam construindo a torre para lá colocar a filha, que fizessem 2 janelas. Mas aí Santa Bárbara aproveitou e mandou os empregados do pai dela fazerem 3 janelas, em honra da Santíssima Trindade. Quando o pai voltou, ele achou estranho aquelas 3 janelas e foi perguntar para os empregados por que eles tinham feito uma a mais. Então eles disseram que a filha tinha mandado. Ele foi tirar satisfações com a filha e a filha acabou revelando para ele que tinha sido batizada, que era cristã, que o verdadeiro Deus era o único Deus dos cristãos, que em 3 pessoas é um só, e que Jesus, o Filho de Deus, tinha vindo ao mundo, tinha morrido na cruz para salvar a todos e que ele tinha vindo anunciar a verdade. Ele era a verdade e nós todos deveriam crer nele. O pai ficou furibundo de ódio e espancou Santa Bárbara e só não a matou porque por um milagre a parede de dentro da torre se abriu e ela conseguiu fugir e se escondeu numa gruta.
Mas alguns pastores viram ela. O pai saiu em caçada, a filha, e encontrou os pastores, e os pastores contaram onde é que ela estava escondida. E ele foi lá e a prendeu e a levou para casa. E por todos os modos a castigou e tentou fazer com que ela desistisse da ideia de ser cristã. Mas ela permanecia firme e ainda disse mais para o pai: além de ter me batizado e ter me tornado cristã, eu também fiz voto de virgindade. Eu me consagrei de corpo e alma a Jesus. Eu o escolhi para ser o meu esposo. Eu pertenço a ele e eu jamais vou me casar com qualquer outra pessoa que seja. Nossa, o pai dela ficou furioso e arrastou ela até o governador Marciano, que era o governador romano daquela província, e o próprio pai, diante do governador, acusou a filha de ser cristã. O governador, a princípio, fez a mesma coisa que Pascásio tentou, Quintiano tentou, o Diocleciano tentou também com Santa Filomena, tentou dissuadir a Bárbara de todos os modos para que ela desistisse daquela loucura que era ser esposa de um homem condenado à morte pelo seu próprio povo, numa cruz que era a morte mais dolorosa e mais vergonhosa daquela época, e ainda por cima um Deus que era um Deus ciumento, que não admitia ser adorado do lado de outros deuses, mas queria ser adorado sozinho, só ele. Então Bárbara refutou de todas as formas tantas propostas de glória, ouro, riquezas que o governador lhe oferecia, como também depois que ele partiu para as ameaças, ela também permaneceu firme. E ela disse uma frase que eu gosto muito, diante do pai, que a acusava ali, perante o juiz, e o juiz também, o governador também. Ela disse assim: Deus me tem, e eu tenho a Ele. E se eu tenho Deus, tenho tudo e nada me falta. E aí, o governador disse para ela: ou você renuncia a isso agora, ou então começarão as torturas. Ela disse: aqui está o meu corpo, faça com ele o que você quiser. Você pode torturar, prender, torturar o meu corpo, mas o meu espírito é livre. E você não tem poder sobre mim. Então, Marciano ficou louco de raiva. Mandou que Santa Bárbara fosse flagelada assim, horrorosamente. Ele mandou que uns 4 homens a chicoteassem sem parar. E os flagelos romanos, os mesmos com que Jesus foi flagelado, Santa Filomena, outras mártires também, Santa Águeda, o chicote tinha na ponta pedacinhos de osso e bolinhas de chumbo. As bolinhas de metal causavam lesões internas no pulmão, no coração, nos órgãos internos, enquanto que as pontas de osso arrancavam a carne aos pedaços, Eu me lembro que quando Nossa Senhora me mostrou a paixão de Jesus em 1994, eu via os ossos aqui das costelas, das costas de Jesus de fora. Arrancou toda essa carne aqui e dava para ver as costelas nitidamente. Tanto que eu desmaiei. E Nossa Senhora teve que voltar no dia seguinte e me mostrar o resto da paixão no dia seguinte, porque eu não aguentei, eu desmaiei. E fizeram a mesma coisa com Santa Bárbara. Então vocês podem imaginar como ficou o corpo dela. Era possível ver os ossos das costas, das costelas, perfeitamente.
Então ele perguntou para ela, o governador: e agora, você renuncia a Jesus? Ela disse não. Então ele falou para os soldados: acendam tochas de fogo, queimem os seios dela. Então ela foi queimada, não renunciou a Jesus, então ele mandou que os seios dela fossem cortados. Se você já teve algum corte na mão, no braço, em qualquer outra parte do seu corpo, né? Você deve ter se lembrado da dor. Apesar de já ter passado 40 anos, praticamente, eu me lembro até hoje da dor que eu senti quando meu pai biológico deu aquele golpe de facão no meu braço e depois no braço da minha mãe. Só não matou ela porque na hora me deu aquele tudo ou nada, aquela força interior. Eu fui lá com a minha espada de brinquedo, eu tirei a minha mãe fora, empurrei ela, e daí ele acertou meu braço, e depois que eu caí, ele se aproveitou que a minha mãe se desesperou por mim e acertou nela, mas não a matou. Ele tinha mirado para matar, e quando você vê que uma pessoa quer te matar, o olho dela fica diferente. Eu lembro até hoje do olhar dele. O olho da pessoa muda. Você vê que a pessoa tem assim a intenção real de tirar a sua vida pelo olhar dela. É um olhar que é ódio puro. Puro. E eu me lembro até hoje da dor que eu senti quando aquele facão acertou o meu braço. E não foi só a dor daquele dia, foi um mês de dor. O da minha mãe demorou ainda mais para sarar. Demorou, ela teve que levar a ponta, eu também tive que levar, mas o dela demorou muito mais para sarar, porque era um corte muito maior que o meu. Meu braço também era menor que o dela, era um braço de uma criança de 10 anos, né? Mas o meu braço levou um mês para sarar, e foi um mês de dor, noite e dia. E aquilo doía. E eu tomava remédio para a dor que o médico tinha dado, mas, sabe, parecia, depois de um certo ponto, parecia que não adiantava mais. Então, eu imagino o que Santa Bárbara sofreu quando os soldados cortaram os seios dela. O sangue jorrava. Ela falou para mim uma vez numa aparição: jorrava. Ela ficou lavada, parecia uma torneira de sangue saindo dos dois seios. Ela falou que até os próprios soldados ficaram depois horrorizados com aquilo que tinham feito. O governador não, e o pai dela também não. O pai viu eles cortarem os seios da filha na frente dele e ele ria. Santa Bárbara disse para mim. O governador mandou jogar ela de novo na cela onde ela tinha ficado presa. E aí à noite, Jesus e Nossa Senhora apareceram para ela lá com os anjos e curaram completamente as feridas dela, para que ela pudesse no dia seguinte aparecer perfeita na frente do governador e confundi-lo com aquele milagre. E no dia seguinte, realmente, tanto ele quanto o pai dela, como os soldados, ficaram estupefatos de ver que ela estava perfeita e até mais bonita. Então ela disse que tinha sido, né, o Deus dos cristãos, nosso Senhor Jesus Cristo, o esposo dela com a sua mãe, que tinham vindo na cela de noite e tinham curado as feridas dela. O governador, e o pai dela, ao invés de se converterem com isso, ficaram ainda mais loucos de ódio e de raiva. Então, o governador condenou ela à morte, e o próprio pai pediu ao governador que lhe desse a honra de cortar a cabeça da filha, de decapitá-la. Então Santa Bárbara foi conduzida nua no meio de toda a cidade zombando, rindo dela, até o lugar onde ela ia ser decapitada. E uma jovem chamada Juliana, vendo tudo que Santa Bárbara sofria, por amor a Jesus e a Nossa Senhora, com tanta coragem, com tanta tenacidade, tanto amor também, tanta paciência, ela foi tocada
por um raio da graça. E ela então compreendeu, entendeu que a fé que Santa Bárbara professava, a fé católica, o cristianismo, era verdade, tudo era verdade. Ninguém aguentaria sofrer tanto assim, por uma ilusão, por algo que fosse uma mentira, uma fábula. Então, ela aceitou Jesus, se converteu, porque era pagã. E vendo Santa Bárbara sendo chicoteada pelo meio da cidade, até o local onde ia ser morta, e não pronunciando nenhuma palavra de queixa, um gemido, nada, Juliana acreditou. Pelo testemunho de Santa Bárbara, ela acreditou. E quando chegou lá, na hora de ser martirizada, vendo a coragem heróica de Santa Bárbara, a própria Juliana, que alguns chamam também de Bibiana, né? Pediu para também ser decapitada junto com Santa Bárbara e dar a vida por Jesus. Então primeiro foi morta Juliana e logo depois Dióscoro, pegando a sua espada, cortou a cabeça da própria filha, né? Sem nenhum remorso, né? Isso nos ensina, né? Nos faz lembrar aquilo que Jesus disse no Evangelho, né? Não pensem que eu vim trazer a paz sobre a terra, eu vim trazer a espada. Por isso, o pai ficará contra o filho, a mãe contra a filha, o filho contra o pai, a filha contra a mãe. E os inimigos, os vossos inimigos serão os próprios familiares de vocês. É lógico que Jesus veio trazer a verdadeira paz sobre a terra. Mas como muitos não aceitam essa verdadeira paz que ele veio trazer, acontece então, muitas vezes, de os nossos inimigos serem os nossos parentes. Porque nós queremos a salvação e eles não querem. Nós queremos a paz que Jesus e Nossa Senhora vieram trazer, eles não querem. Essa salvação e essa paz que Nossa Senhora oferece exige de nós 3 coisas. Primeiro, acreditar, mas não acreditar, dizer eu creio em Jesus, eu creio em Nossa Senhora. Isso até o meu gatinho é capaz de fazer. Eu creio, eu aceito os mandamentos, eu aceito a palavra de Deus, eu aceito os termos e condições de Jesus para que a minha alma seja salva. Segunda coisa, exige obras de amor, exige um seguimento, exige um cumprimento da vontade de Jesus e de Nossa Senhora no dia a dia. E terceiro, exige a renúncia das coisas mundanas, porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao mundo, ao bem e ao mal, ou uma coisa ou outra. Jesus disse isso, né? E é por isso que muitas vezes quando uma pessoa se converte, aliás, na maioria das vezes, quando uma pessoa se converte para valer, não essas conversões, né, tabajara que tem hoje em dia, né, que a pessoa reza uma Ave Maria e vai no trio elétrico do carnaval, né, reza uma Ave Maria, os terços fala de Nossa Senhora, não sei o que se converteu, de Deus, aí depois está lá né, no carnaval, está lá na bagunça lá né, no fuai do povo. Fala de Deus, de Nossa Senhora, mas depois está lá me enchendo a cara, né, bebendo, está usando droga, está se prostituindo, está nos vícios, né? Não estou falando desse tipo de conversão tabajara, não, que nem conversão é. Eu estou falando da conversão mesmo, quando você começa a rezar mesmo para valer, você medita a palavra de Deus, as mensagens de Nossa Senhora, a sua palavra para valer, você reformula toda a sua vida, né, baseado nas mensagens de Nossa Senhora e rompe realmente, né, com as coisas mundanas para valer e você renuncia à sua vontade para valer. Quando há essa conversão e há aquele fervor, você, né, fica que nem o povo de Medjugorje e o povo lá, os peregrinos que vão em Lourdes, né,
Você gosta de rezar, você passa muitas horas na companhia do Senhor, de Nossa Senhora, e aquela oração se torna uma delícia, né? Se torna uma fonte de paz para o seu coração. Você se sente leve, bem naquela oração e não quer parar mais. Geralmente começa a guerra dentro da sua casa. Por quê? Porque você quer a luz. E quem está nas trevas não gosta da luz. Se irrita com a luz. Porque a luz desmascara as trevas, as obras das trevas das pessoas. Então aí começa a guerra. E o seu modo de viver e de ver as coisas também, de fazer as coisas, muda completamente. Entendeu? Você quer fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Eles querem fazer as coisas segundo a vontade deles. Não dá para conciliar. Por isso que começa a guerra. Só que o grande problema é que muita gente é aí que roda. Tem muita gente que pensa assim, não, eu vou me converter, tudo vai correr bem para mim, vai ser um mar de rosas. Aí quando chega as primeiras cruzes, e a primeira delas é a perseguição dentro da própria casa, a incompreensão, as pessoas começam a te colocar de lado, te deixar de lado, te esquecer, te humilhar, falar coisas duras que te magoam, né? Aí muita gente desanima e abandona tudo por causa disso. É uma fé imatura, é uma fé infantil. Esquecem daquilo que Jesus falou no Evangelho. Os inimigos de vocês serão os da própria casa de vocês. E nenhum servo é maior que o seu Senhor. Se o mundo odiou a mim, também vai odiar a vocês. Santa Bárbara não tinha, embora fosse muito nova, 18 ou 19 anos, ela falou para mim que ela tinha quando foi martirizada, mas ela não tinha nada de fé infantil. Ela era uma mulher corajosa, com uma fé adulta, madura, entendeu? E entendia que tudo aquilo estava acontecendo com ela porque ela verdadeiramente era uma discípula verdadeira de Jesus. Ela era fiel. Se ela não fosse, não seria perseguida. Não seria odiada pelo próprio pai. E Santa Bárbara teve que fazer a escolha mais difícil da vida de um filho. Teve que escolher entre o pai do céu, o amor do pai do céu e o amor do pai da terra. Se ela preferisse o amor do pai da terra, perdia o do pai do céu. Ela sabia muito bem disso. E ela preferiu o amor do pai do céu. E ela teve que fazer a escolha que todos nós, se já não fizemos, em breve todos terão que fazer. Vão ter que escolher entre salvar a alma e salvar o corpo. Entre o amor de Jesus e o amor das criaturas. Escolher entre a vida eterna ou esta vida aqui. Muitos em breve terão que fazer essa escolha. E é por isso que Santa Bárbara é tão necessária para esses tempos. Santa Luzia. Foi por isso que eu me dediquei a fazer muitos filmes dos mártires primeiro. Por quê? Porque agora, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, eles são um exemplo mais necessário para nós. Quando eu fui começar a fazer os filmes Sede de Santos, eu tinha a minha escolha a fazer a vida de milhares de santos, que eu poderia ter escolhido e feito, que eu gosto muito também, vou fazer. Mas por que eu escolhi dos mártires primeiro, principalmente? E jovens, santos jovens. Porque eles são os mais necessários para esse tempo que estamos vivendo. Porque o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas trocarem Jesus e Nossa Senhora pelo mundo, por causa para não perder o amor, o apreço de familiares e amigos, de mulher, de filhos. E o que eu mais vejo são jovens que não têm capacidade de preferir Jesus e Nossa Senhora ao invés do mundo, ao invés das criaturas. E principalmente nesse tempo que nós vivemos agora, que os meios de comunicação também, eles incutiram na juventude, nas crianças, a ideia de que
dedicar a vida para Deus, para Nossa Senhora, é um desperdício, é um prejuízo, é uma loucura, é uma burrice, é uma estupidez, é até uma coisa assim, escandalosa, proibida, chocante, como se fosse quase um crime, né? O que todo mundo deve fazer hoje em dia é só namorar, é só curtir a vida, é casar, é ter filho e ficar por aqui pelo mundo mesmo. Esses santos aqui com a sua vida, Santa Bárbara, Luzia, Águeda, Filomena, São Jorge também, que é um santo que eu gosto muito, eu já falei aqui, né? Que São Jorge era um jovem muito rico, de uma família rica, da Turquia também, mesma terra de Santa Bárbara. O pai era militar, era soldado, e ele então, quando cresceu, seguiu a carreira militar como o pai. E era muito apreciado pelo governador, pelo imperador romano, porque era um dos melhores soldados, né? Então ele conquistou a simpatia, né? Até, digamos assim, um apreço do imperador romano. Só que São Jorge se converteu, tinha soldados cristãos no meio do exército romano já, e eles falaram para ele da verdadeira fé, do verdadeiro Deus, que era Jesus, e São Jorge se converteu, foi batizado. Só que outros soldados denunciaram ele para o imperador romano, se não me engano, acho que era o Diocleciano. O Diocleciano interrogou ele confirmou que era cristão, que tinha sido batizado, falou do verdadeiro Deus, que é Jesus, né, para o imperador, mas o imperador primeiro tentou dissuadir São Jorge daquilo, oferecendo presentes, promoções, tesouros para ele se ele renunciasse à fé. Não adiantou nada. E então ele partiu para as ameaças, e São Jorge então, né, decididamente defendeu a fé. E por isso, né, o imperador mandou que primeiro ele fosse flagelado, depois ele fosse colocado num caldeirão cheio de cal fervendo e fosse cozido vivo, frito mesmo, vivo ali. Por milagre, ele não morreu nesses martírios. E daí então o imperador, ele disse que queria falar com o imperador pensando, agora ele vai renunciar. Aí ele falou, eu quero que me leve até o templo dos deuses, né, do Império Romano, os deuses pagãos. Ele pensou, agora ele vai oferecer incenso para os deuses e vai renunciar a esse Jesus, a essa mãe de Jesus, essa loucura toda, né, essa coisa que não vale nada. Quando chegou lá, ele mandou, né, que os deuses, que aquelas estátuas que estavam lá, Apolo, Júpiter, Mercúrio, etc., falassem para todo mundo, né, se eles eram deuses. Então todos ouviram sair das estátuas, né, vozes dizendo assim: nós nunca fomos deuses, nós fomos expulsos do céu e lançados no inferno, só que nós enganamos os homens dizendo que nós somos deuses. Ou seja, eram os anjos caídos, os demônios, aqueles deuses ali, que eles pensavam que era Júpiter, diziam que era Júpiter, Mercúrio, não sei o quê. Na verdade, eram os demônios que apareciam para eles e mandavam eles fazerem estátuas deles para serem adorados no lugar de Deus, né? Então, todo mundo ouviu sair das estátuas, né? Choro. Aqueles demônios começaram a chorar, porque eles lembraram daquilo que eles tinham no céu e tinham perdido por um único ato de insubordinação, né? De desobediência a Deus e de amor exacerbado de si mesmos. Porque o que foi o pecado de Lúcifer e dos anjos que caíram? O amor deles por eles mesmos chegou a um tal ponto que eles desprezaram o amor de Deus. E foi justamente isso que o demônio falou para Adão e Eva: não, se vocês comerem do fruto que Deus proibiu, vocês se tornarão deuses também. Vocês terão conhecimento de tudo. Então, vocês vão ser deuses. Então, ou seja, não,
amem-se mais que a Deus, deem a vocês tudo que Deus disse que vocês não podiam ter, que fazendo isso vocês serão deuses também. Ou seja, amem-se mais a si mesmos que a Deus. Foi isso que o demônio disse para Adão e Eva. Eva primeiro acolheu a tentação e Adão depois, por amor à sua mulher, também acolheu a tentação e desobedeceu a Deus. E aí deu no que deu, né? Perderam a graça santificante, eram imaculados como Nossa Senhora, perderam também esse privilégio, esse dom, perderam a imortalidade, a imunidade à dor e ainda passaram todas essas maldições aos seus descendentes, a todos nós. Por isso sofremos, por isso morremos, por isso somos pecadores e por isso que o mundo tem guerras, tem injustiça, tem maldade, tem tudo que não presta. Tem vícios, tem tudo que não presta. Tem dor, tem infelicidade, tem tristeza. Aqueles demônios começaram a chorar ali nas imagens, né? E aí São Jorge fez o sinal da cruz, as imagens se despedaçaram todas, né? E aí os sacerdotes do templo lá, pagão, vendo aquilo até se converteram, mas o imperador não. Aí o imperador mandou que ele fosse decapitado, né? Então São Jorge foi um jovem santo, corajoso, que levou a fé até as últimas consequências e por isso ele é um modelo também para nós, de fé, de fortaleza, de fidelidade a Deus. E como ele, Santa Bárbara, né? Dióscoro cortou a cabeça da filha. Muitos ali na multidão, ao verem aquilo, né, se converteram. E na mesma hora, um raio caiu sobre Dióscoro e o matou ali mesmo. O castigo aconteceu na hora. E com aquilo, Deus mostrou, né, o castigo que espera os pecadores no inferno, o castigo daqueles que perseguem os seus santos, que perseguem os seus profetas, os seus, seus filhos que são suas testemunhas nesse mundo, né? E a multidão, vendo o castigo que o pai dela levou, acreditou em Jesus e se converteu. Muitos ali se converteram, né? E o que ninguém sabe é que o corpo de Santa Bárbara também está incorrupto, como o de Santa Luzia. Eu já coloquei isso no meu blog há muitos anos atrás. Quem lê frequentemente o meu blog com atenção sabe disso. Mas aí, esta semana, por causa do dia dela ontem, né, que eu amo tanto, eu repostei outra vez, né, essa memória de Santa Bárbara, com a história da vida dela e também mostrando, né, o seu corpo incorrupto, né, que é muito bonito. Isso é um milagre muito grande, porque já fazem 1700 anos que ela foi martirizada. E tal como Santa Luzia, ela também permanece com o seu corpo incorrupto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui está o corpo inteiro dela no sarcófago, onde ela está. Dá para ver nitidamente o rosto, as mãos, né? Então ela ficou com o corpo inteiro preservado, não só a cabeça que foi degolada. E deixa eu ver se eu acho aqui o close do rosto. Onde foi que eu coloquei? Deixa eu ver. Eu nunca acho as coisas quando eu quero. Deixa eu ver aqui. Acho que está aqui. Ah, não. Já sei onde é que está. Aqui está. Esse é o rosto de Santa Bárbara. Há 1700 anos, preservada da corrupção, né? Assim, Jesus recompensou aquela que tanto amou na terra, que tanto amou sua mãe na terra
e também que teve a coragem de derramar o próprio sangue e dar a própria vida dela por Jesus, né, e por sua mãe, pela santa fé católica. Então, se hoje nós podemos rezar o rosário tranquilamente, né, sem que ninguém, nada nos moleste, se hoje nós podemos, aqui está o pé dela, o pé desidratou um pouco, esse é o pé de Santa Bárbara, desidratou um pouco, né? Se bem que ele tem 1.700 anos, desidratou um pouco, mas está ainda inteiro, né? E o que está mais preservado é o rosto e o corpo, né? Só os pés que desidratou um pouquinho. Então, se hoje nós podemos rezar o rosário tranquilamente, se hoje nós podemos ter fé, se hoje nós podemos falar de Nossa Senhora, falar do Senhor, falar da Santa Fé Católica tranquilamente, em qualquer lugar, nós devemos ao sacrifício desses santos, que para conseguir o milagre da liberdade à nossa fé católica, eles tiveram que derramar o sangue deles, eles tiveram que sofrer muito e dar a vida para que o martírio e o sacrifício deles alcançasse para nós, através de Santa Helena e do seu filho Constantino, a vitória do cristianismo, a vitória do catolicismo, a liberdade para nós, né? Então, devemos tanto a Santa Bárbara. E eu me lembro que ela é tão linda, né? Gosto tanto de olhar para ela. A gente vê que sofreu tanto, mas apesar disso, seu rosto transpira, né, a paz do paraíso, né? A felicidade do paraíso. E imagino o orgulho que Nossa Senhora sentiu, né, ao ver essa filha suportando, padecendo tantos martírios por ela, por Jesus, e derramando o próprio sangue, né, por ela, pelo seu filho Jesus. Eu fico imaginando, Nossa Senhora com certeza deve ter estado lá na hora do martírio dela, para poder acolher em seus braços a alma dessa filha que tanto amou Jesus nessa terra, né? E Santa Bárbara é esse exemplo, principalmente para a juventude dos nossos tempos, quando os meios de comunicação incutiram na cabeça dos jovens que dar a vida para Jesus, para Nossa Senhora, é loucura, é tolice, é até um crime. Santa Bárbara vem mostrar o contrário, vem ensinar que não há vida mais bela do que aquela que é toda doada para Jesus e para Nossa Senhora. Veja, quando você quer dar um buquê de flores para alguém que você gosta, né, um amigo, uma amiga, um familiar, você dá rosas frescas, novas, ou você dá rosas velhas e murchas? Você dá rosas novas, não é? Assim também, se você ama Jesus e a Maria, você não vai esperar vir a velhice para você dar sua vida para eles. Você vai dar a sua vida enquanto ela ainda está fresca e jovem. Quando você quer dar um presente para um amigo, uma pessoa que você gosta, você dá para ele um sapato velho, surrado e rasgado? Não, você vai dar um sapato novo. Você vai dar uma roupa velha, poída, rasgada, velha? Não, você vai dar uma roupa nova. Por quê? Né? Porque você quer dar o melhor para a pessoa que você ama, não é não? Então, se você ama Jesus e Nossa Senhora, você não vai esperar chegar a velhice, você não aguentar mais andar, para você dar a sua vida a Jesus e a Nossa Senhora. Você vai dar enquanto você é novo, e você tem força e saúde, e você pode dar o melhor de você, e fazer o melhor também, não é não? Foi isso que eu entendi. Quando, nos anos 90, eu senti no meu coração que eu tinha vocação para a vida religiosa. Eu tive muitas oportunidades para escolher outro caminho. Ficar no mundo, ser um leigo no mundo, ter tudo o que eu queria, ser um professor bem inteligente, bem culto, dar aula em faculdade, ganhar muito dinheiro,
viajar o mundo. Agora eu poderia estar em Nova York, eu poderia estar em Paris, eu poderia estar em qualquer parte do mundo com o meu dinheiro, né? Com quem eu quisesse, fazendo o que eu quisesse também. Eu tive oportunidade, chances eu tive muitas, né? E o mundo também, né? O inimigo também colocou muitos tropeços, muitas pedras no meu caminho para querer dizer, não, né? Não fique com Nossa Senhora não, né? Siga outro caminho, viva como todo mundo, siga o caminho que todo mundo segue, vai pelo mesmo caminho que todo mundo vai, que a boiada vai. Eu também tive esse teste, né? Só que eu sentia que eu tinha vocação para a vida religiosa. Eu queria só Nossa Senhora. Eu gostava muito mais de rezar, eu gostava muito mais de cantar, eu gostava muito mais de ficar em adoração a Jesus, né? Teve um tempo que o Santíssimo Sacramento morou na minha casa, que tinha um padre que deixava o Santíssimo Sacramento comigo, então eu ficava em adoração a Jesus madrugadas inteiras sozinho, né? Era tão gostoso, eu deixava só uma lâmpada assim, acesa no meu sacrário particular, Jesus no ostensório, eu apagava toda a luz da casa e ficava só eu e ele, só eu e o Senhor, e Nossa Senhora, claro, né? E era tão lindo, eu pegava o meu violão, eu cantava para ele, eu fazia serenata para ele, eu cantava tantas juras de amor para ele, eu adorava ele, eu conversava com ele, depois eu ficava em silêncio, sentindo a presença dele, a paz, e recebendo as inspirações que ele me dava. Ah, era tão bom, era tão gostoso, né? E mesmo depois de ser um Santíssimo, eu fazia também a mesma coisa, né? Com Nossa Senhora, com a minha imagem do Sagrado Coração. E até hoje eu tenho esse costume, né? Eu tenho lá os meus anjinhos lampadóforos, que nem esses aqui da capela, que tem a luz aqui em forma de velinha, de chama, ali junto da minha imagem do Imaculado Coração de Maria de Fátima e do Sagrado Coração, que vieram de lá, de Fátima. E eu gosto tanto de ficar ali às vezes olhando para eles e escutando, sentindo a presença, a inspiração deles e abrindo meu coração para eles também. É tão gostoso, é tão delicioso, né? E eu sentia que a minha vocação era essa. A minha vocação não era estar no mundo, trabalhando no mundo, cuidando de filho, preso a uma mulher. Não era isso que eu queria, entendeu? Eu gostava do meu grupo de oração, eu gostava dos grupos de oração que eu tinha 20 na época. Eu amava muitas pessoas, fazia de tudo pela salvação delas. Mas sinceramente, eu não via a hora dos cenáculos terminar para eu voltar para minha casa, para eu ficar lá na minha capelinha com a rainha mensageira da paz, minha milagrosa aqui, e Jesus, só eu e eles, sozinho, cantando, rezando. Eram os momentos mais felizes assim que eu tinha, sabe, aquela vida maravilhosa que eu tinha de união com eles, de intimidade com eles. Era uma coisa que era muito preciosa, era muito gostosa para mim. E eu não queria trocar aquilo por nenhuma outra coisa, né? E nesse processo, naquela época em que, digamos assim, eu tive que escolher entre ficar no mundo e entre ficar só com Jesus, com Nossa Senhora, Santa Bárbara foi decisiva na minha vida, porque eu mirei muito no exemplo dela, para poder também ter a força de desafiar o mundo e de dizer para o mundo, não, mesmo nesses tempos que a gente está vivendo agora, onde, né, sensualidade é exaltada pela moda, pelas músicas, pelos programas de televisão, pelos filmes, e que só um caminho é oferecido para a juventude, eu tenho a coragem de viver diferente. Eu tenho a coragem de ser diferente, e eu vou ser diferente, eu vou viver diferente, entendeu? É assim que eu quero viver, só com Jesus e Nossa Senhora, ninguém manda em mim, e que nem Santa Bárbara, eu também repito, né? Podem até matar o meu corpo, mas o meu espírito é livre. O meu espírito ninguém vai conseguir aprisionar.
e o meu espírito, o meu coração é só de Jesus e de Nossa Senhora, de mais ninguém. E é assim que eu vou viver. Concordem as pessoas ou não? Então, o exemplo dela, de Santa Luzia, Filomena, Águeda, São Jorge, Santo Expedito, outros mártires, né, que eu gosto muito também, foi decisivo. Por isso que eu gosto tanto de Santa Bárbara. E naquela época eu falava tanto de Santa Luzia, de Santa Águeda, de Santa Bárbara, Santa Filomena, no meu grupo de oração. E os jovens da época ficavam encantados, porque eles não conheciam nada disso. Eles foram a vida inteira na catequese na igreja e nunca ouviram ninguém falar desses santos para eles. E eu sabia tudo, sem ler em livro nenhum. E eles ficavam encantados com Santa Bárbara, com esses santos. E eles diziam para mim: nós também queremos ser santos. Nós queremos lutar pela nossa santidade, né? Enquanto eles permaneceram ali dóceis à minha direção, eles foram bem. Depois que começaram a não ser dóceis mais à minha direção e começaram de paquera daqui, namorico dali, aí já descambou, desceu a ladeira e ó, o trem descarrilhou de uma forma que só foi parar lá embaixo e nunca mais andou. Nunca mais. Pena, porque eu tenho certeza que muitos estavam destinados a uma grande santidade no céu, se tivessem tido a coragem de viver como eu vivia, e de desafiar o mundo, e de dizer: nós podemos ser diferentes, nós podemos ser santos, nós podemos viver só com Jesus e Nossa Senhora, e não precisamos nem de bebida, nem de droga, nem de prostituição, e até nem de casamento para a gente ser feliz. A gente não precisa. A gente tem Jesus e Nossa Senhora, a gente tem tudo. Se eles tivessem tido essa coragem como eu tive, eles hoje estariam aqui comigo e talvez grandes santos já seriam. Mas, como eu sempre digo, eu aprendi com a minha experiência, principalmente recente, depois de tudo que eu passei no último ano, eu aprendi uma coisa, que a vida, o segredo de uma vida boa ou ruim, consiste numa coisa só: escolher. Só isso. Basicamente, o segredo de uma vida feliz ou infeliz é só uma coisa: escolher. Se você escolhe, né, o melhor para você, você terá uma vida melhor. Se você escolhe o pior, você vai ter uma vida péssima. Se você escolhe casar, por um exemplo, com uma pessoa temente a Deus, uma pessoa justa, você vai ter um casamento, uma família em paz. Se você escolhe com qualquer pessoa sem usar nenhum critério, você vai ter uma família, um casamento que vai ser um desastre, né? Se você escolhe educar seus filhos no temor de Deus, na oração, eles não vão te fazer chorar mais tarde. Se você escolhe educá-los conforme o mundo ou deixando eles fazer o que eles quiserem, mais tarde eles vão te envergonhar, vão fazer você sofrer e vão ser causa de muitas lágrimas e dores para você, né? Se você escolhe, né, viver uma vida pacífica, respeitando todo mundo, né, não fazendo mal para ninguém, né, não enganando ninguém, não trapaceando ninguém, não cobiçando a mulher do próximo, né, não cobiçando os bens do próximo, provavelmente você vai ter uma vida longa, calma e longa. Agora, se você cobiça a mulher do próximo, cobiça os bens do próximo, faz o mal para o próximo, trapaceia com o próximo, provavelmente você vai qualquer dia, né, amanhecer com a boca cheia de formiga, né? Então tudo depende de você, das suas escolhas. Viver bem consiste nisso, saber escolher. Quando você escolhe também, né, as pessoas com as quais você vai andar, vai conviver, provavelmente você terá pouco que sofrer da parte delas. Agora, quando você não escolhe direito as suas companhias e anda com qualquer tipo de pessoa, entendeu?
provavelmente você vai ter muito que sofrer delas no futuro. Elas vão te fazer sofrer muito, né? Se você escolhe gastar mais do que ganha, você sempre vai ser pobre e miserável, vai terminar na sarjeta. Você sempre vai ser, né, um pobre pão com ovo. Agora, se você sabe usar o seu dinheiro, economiza, sabe aplicar, sabe fazer o seu dinheiro multiplicar, você terá uma vida melhor para você. Então, tudo consiste nisso. Consiste em saber escolher. Entendeu? E eu já, com 13 anos de idade, né, eu estava ali com uma senhora na minha frente que me pediu para escolher entre ficar na terra e entre deixar a terra e me dedicar totalmente a ela e ao céu. Eu tive duas escolhas: seguir o caminho que a boiada toda segue, que todo mundo segue, e depois envelhecer, morrer e ser esquecido. Um mês depois da minha morte já ninguém ia lembrar de mim. Talvez nem filho se eu tivesse, né? Ou me dedicar totalmente ao céu e a ela, e a minha vida se tornar uma canção de amor que vai atravessar os séculos e vai ser cantada por muitas e muitas gerações que vão ouvir essa canção, vão cantar essa canção, vão adotar essa canção para si mesmos e vão seguir-me por esse caminho. Eu escolhi a segunda opção. E eu digo para vocês, né? É uma vida maravilhosa. Eu entendo o que a Bárbara sentia, porque eu sinto a mesma coisa. Ela não sentia necessidade de nada mais para poder ser feliz. Ela tinha Jesus e Nossa Senhora, ela tinha tudo. Então aquilo que o pai dela falava para ela, que ela tinha que casar, que ela tinha que multiplicar o dote e não sei o que, ser culta e dota, aquilo ali para ela não significava nada. Porque ela já tinha Jesus e Nossa Senhora, ela tinha tudo, ela era feliz. Essa era a vida que ela tinha escolhido para ela, ser toda de Jesus. E foi isso que o pai não entendeu. E tem tantos pais hoje em dia que também fazem a mesma coisa, que não entendem. Perseguem os seus filhos, fazem tanta perseguição que às vezes os filhos cometem até coisas, né, terríveis. Desanimam, largam tudo e depois até nos vícios caem. Eu vi muitos pais que vão ter que responder diante de Deus por terem sido os culpados da desistência dos seus filhos. E eu entendo que a Bárbara sentia, porque eu sinto a mesma coisa que ela. Olha, quando eu coloco a minha cabeça à noite no travesseiro, eu sei que vai vir a dor de cabeça e eu vou transpirar, suar, como um dia desses, dessa semana, que ensopou de novo o travesseiro. Mas dentro de mim tem uma alegria tão grande, porque eu olho para o meu dia e eu vejo nenhuma hora, nenhum minuto do meu dia foi dedicado a uma outra pessoa que não fosse Nossa Senhora. Então eu tenho minha consciência tranquila, eu me sinto leve por dentro, parece até que eu vou flutuar. E no dia seguinte, quando eu vou me levantar, a minha consciência também está leve, eu me sinto leve por saber que durante a noite, eu passei a noite inteira com dor, sim, mas eu ofereci aquilo para Nossa Senhora, para a salvação dos filhos dela, e com certeza ela salvou, vai salvar muitos filhos. E é assim que eu vivo já, né, há 30 anos, e de um modo especial de 7 anos para cá com a minha dor de cabeça, é assim que eu me sinto. Então, eu sinto no meu coração uma alegria tão grande, uma felicidade tão grande que nada pode tirar de mim. Teve uma vez que, acho que era dia do meu aniversário, e Nossa Senhora chegou para mim e disse assim: hoje você pode me pedir o que você quiser. Aí eu pensei em tanta coisa, né? Até outras pessoas no meu lugar falaram assim: eu teria pedido dinheiro, eu teria pedido carro, eu teria pedido uma casa melhor e maior, eu teria pedido isso e aquilo. Teve gente que falou para mim: eu ia pedir para me dar um marido rico.
Eu olhei para as coisas que as pessoas falaram, que iriam pedir para Nossa Senhora, fiquei chocado. Não pensava que as pessoas eram tão mundanas, tão terra, tão materialistas assim, né? Eu não, eu pedi na hora para Nossa Senhora um abraço. Falei para ela, eu quero um abraço da senhora. Aí Nossa Senhora disse, claro que sim, aproxime-se. Então eu me levantei. As pessoas que estavam presentes no monte disseram que eu fiquei numa posição assim, inclinado no ar, como se eu estivesse apoiado em alguma coisa, e uma pessoa normal não conseguiria ficar daquele jeito na ponta dos pés, inclinado para frente, sem cair para frente. E eu não caí. E Nossa Senhora me abraçou, e aí eu me lembro que Nossa Senhora parecia uma mãe, abraçando o filho pequeno nos braços e dizendo assim, você se lembra, né, do medo que você sentiu quando eu te apareci as primeiras vezes? Aí eu dizia, sim, mamãe, eu me lembro. Você se lembra também daquela vez que eu te apareci na entrada da sua casa, toda branca, e eu te mostrava o terço assim, pedindo para você rezar o terço? Eu falei assim, sim, mamãe, eu me lembro. Você se lembra também daquela vez que você me molhou toda com água benta? Tive que trocar de manto quando cheguei no céu. Aí Nossa Senhora disse, sim, eu me lembro, mamãe. E ela disse, e você se lembra daquela vez que eu te pedi para você dar a sua vida toda para mim, renunciando aos seus sonhos de ser um professor, de ter muito dinheiro, viver no mundo e tudo? Lembro, mamãe. Ela disse, então você está arrependido por tudo que você sofreu, as perseguições da igreja, das pessoas, a incompreensão das pessoas mais próximas, as surras que você levou em casa? Você se arrependeu? Eu disse, não, mamãe. Você tem outro lugar onde você gostaria de estar? E eu disse, não, mamãe. O melhor lugar do mundo para mim é entre os seus braços. É dentro do seu abraço. É o melhor lugar do mundo para mim. E é onde eu quero estar. Não quero estar em outro lugar. E isso que eu falei para Nossa Senhora, eu falo sempre para o meu pai, Carlos Tadeu. Eu sempre mando a foto para ele, nós dois abraçados aqui no altar. Sempre falo para ele, pai, o melhor lugar do mundo para mim é dentro do seu abraço. Ele não responde, ele fica quieto lá do outro lado, mas eu acho que ele entende o que eu quero dizer, né? E quando a gente ama, é assim. Não há melhor lugar para a gente do que estar com a pessoa, com o ser amado. E se Nossa Senhora é o meu amor, é perto dela que eu quero estar, não em outro lugar. Não em outro lugar. Eu acho estranho quando algumas pessoas dizem assim, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo, eu vou me afastar, eu vou viajar, eu vou para não sei aonde, eu vou ver não sei quem, eu vou dar um tempo, eu preciso de um tempo. Mas como assim dar um tempo? Dar um tempo de Nossa Senhora? Se é perto dela que você quer estar, como que você quer dar um tempo dela? Eu não entendo isso. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Tem gente que me questiona, nossa, mas por que você nunca tirou férias nesses 30 anos? Nunca tirou um mês assim para você viajar, ir para outro lugar, ou até passar com a sua família? Eu gosto muito dos meus familiares, eu rezo muito por eles todos os dias. Mas eu gosto mais de Nossa Senhora. E é perto dela que eu quero estar. Por isso que eu não saio daqui, nem para visitar parente, nem ninguém. Porque é aqui que eu sinto paz. É aqui perto dela, do meu amor, que eu quero e gosto de estar. A minha felicidade não está fora daqui. A minha felicidade está aqui. Eu moro com ela. Essa aqui. Essa é a minha felicidade. Eu sou muito feliz aqui. Muito. Por isso que eu não gosto de sair daqui. Eu não gosto de me ausentar daqui. Porque é aqui que está a minha felicidade. É aqui que está a minha alegria. Quando eu entro aqui nessa capela, seja para rezar durante a semana ou no domingo, o meu coração dispara de alegria, de felicidade. Por quê? Porque eu estou aqui no melhor lugar do mundo, que é perto da pessoa que eu mais amo. Então,
eu não quero estar em outro lugar. Eu não preciso estar em outro lugar para me sentir bem. Aqui eu me sinto bem. Aqui, pertinho dela, pertinho do meu Senhor, é que eu sinto a verdadeira felicidade e a alegria. E Santa Bárbara encontrou essa verdadeira felicidade, que é Jesus. E por isso, ela se entregou totalmente a Ele e a sua mãe, e preferiu antes perder a vida que perder esse tesouro precioso que ela tinha encontrado. Vejam, para terminar aqui, eu não ia fazer palestra, falei que não ia fazer mais, mas tá louco, né? Ai, meu Deus, eu sou incorrigível. Para terminar, a você foi dado também esse tesouro. O mesmo amor de Deus que foi dado e revelado para Santa Bárbara, foi dado para você aqui. O mesmo amor que Nossa Senhora deu para Santa Bárbara, ela deu para você, ela ofereceu para você aqui. O que resta? Resta você fazer como Santa Bárbara e preferir esse amor. E deixar tudo por esse amor. E então, verdadeiramente, como São Francisco dizia, né? Primeiro, deixa tudo e você encontrará tudo. Mas primeiro é preciso deixar, e aí você encontra. Porque esse amor, as coisas de Deus, né? As aparições de Nossa Senhora, é mais ou menos como a fé católica. Quando você está do lado de fora, você não entende. Quando você entra dentro, você entende. As aparições de Nossa Senhora são a mesma coisa. Quando você está do lado de fora, você não entende. Quando você entra dentro, quando você se aproxima, abre seu coração, você entende. E você começa a sentir essa perfeita alegria. Mas isso é uma pérola que está escondida dentro de uma concha lá no fundo do mar. E você tem que mergulhar profundamente até lá para poder encontrá-la. Então você tem que mergulhar com tudo na fé, na oração, no amor. E aí a sua mente vai se abrir, seus olhos vão se abrir. E você vai começar a entender. E entender que Jesus e Nossa Senhora são muito melhores, muito maiores do que tudo que o mundo pode oferecer. E se você tem eles, você tem tudo e nada te falta. Que Santa Bárbara nos ajude nesses tempos difíceis. E se essa meditação, essa palestra te ajudou, se você gravou aí, né, salva. Guarda isso aí. Porque agora nem tanto, mas tempo virá em que isso vai ser necessário. E você vai ter só isso aí na sua casa para te fortalecer, para te esclarecer, para te dar ânimo e para animar a sua fé para você ir em frente. Essa vai ser a única lâmpada que você vai ter para iluminar os seus passos, para os seus pés. Agora, e durante muitos anos, as minhas palavras foram uma voz no deserto. Muita gente que até estava aqui, que ouviu, depois traiu tudo, abandonou tudo, trocou tudo pelo mundo, trocou por pé de chinelo, trocou por ninharias, trocou por pó e cinza desse mundo, que em comparação com Nossa Senhora não é nada, não vale nada. Entendeu? Minhas palavras foram uma voz no deserto, que nem a de João Batista. Mas tempo virá, em breve, que essa voz vai ser procurada. E aí só aqueles que guardaram tudo que eu disse é que vão ter a luz para iluminar o caminho no meio de tantas coisas, de tantos castigos que estarão vindo para o mundo. Muita gente está me perguntando, fala alguma coisa dessa nova variante do vírus, fala. O que eu posso dizer? Isso aí é consequência dos pecados do mundo, Nossa Senhora já disse, entendeu? Nossa Senhora falou que por minha causa, por causa dos filmes, dos rosários, dos meus méritos, dos meus 30 anos de obediência, de serviço a ela, essa peste vai ser diminuída, senão ia demorar muito mais, entendeu? Ia ser muito pior.
talvez vocês já estivessem mortos ou parentes de vocês mortos. Vai ser diminuída. Mas Nossa Senhora não falou quanto que vai ser diminuído. Pode ser que ainda demore ainda mais 1 ano, mais 2. Eu espero que não. Mas pode ser que sim. Então o que eu posso dizer? Paciência. Só podemos rezar. Só podemos clamar misericórdia ao céu todo dia. E rezar, pedindo para que Nossa Senhora nos ajude, né? Nos proteja. E rezar, interceder para que essa peste passe, vá embora o quanto antes, né? E eu, de minha parte, continuo oferecendo a minha vida todo dia em sacrifício a Nossa Senhora por isso. Toda dor de cabeça minha noite é oferecida para que Nossa Senhora não deixe vocês pegarem, ou se vocês chegarem a pegar, que cure vocês, não deixe vocês, né, perecerem. Graças a Deus ela tem nos protegido, né? Quem pegou aqui sarou, né, não morreu. As pessoas que eu amo, por exemplo, por quem eu ofereço, muitas delas não chegaram nem a pegar. Uma prova disso são os postulantes aqui. Os irmãos consagrados, por quem eu ofereço todo dia a minha dor de cabeça à noite, pedindo para que Nossa Senhora não deixe eles pegarem, né? E Nossa Senhora tem ajudado, né? Nenhum deles pegou, e ela também falou, quando eu queria mandar eles de volta para casa, para ficar lá, no começo da pandemia, Nossa Senhora falou, não, deixa eles aqui. Se vocês permanecerem aqui, me servindo, fiéis a mim, eu prometo que vocês não vão pegar. Eu vou proteger. E ela não tem cumprido. E os meninos aí atendem pessoas o dia inteiro no cenáculo, pega dinheiro de todo mundo, que é super contaminado, né? Nunca pegaram. Nem eu tampouco, né? Nem eu. Eu saio daqui para resolver 1000 negócios, converso com 1000 pessoas. Essas pessoas até já pegaram o negócio e eu não peguei. Então, Nossa Senhora protege, né? Protege a gente. E eu tenho oferecido para que isso passe o quanto antes, mas não sabemos quanto tempo durará. Agora, além disso, é só o começo, o começo das dores. O pior ainda não veio, né? Então, naquele tempo difícil, as coisas que eu disse ao longo desses anos vão ser o único alimento que você vai ter para a sua alma, a única luz, a única fortaleza para o seu espírito, né? Então, aproveite essa graça que é dada, porque é que nem a dos terços aqui que Nossa Senhora tocou por 5 anos, né? Acabou, passou. A graça também que nós estamos tendo agora, de ter ela aqui todo dia dando mensagens, os cenáculos e tanta palestra e tanta coisa, cenáculos que mais parecem um retiro de um dia inteiro, né? Isso também um dia vai passar. O santuário nunca acabará, porque eu sempre estarei aqui e a obra de Nossa Senhora sempre vai continuar aqui. Mas pode ser que tenha tempos que às vezes vai ficar difícil, né? No final a gente vai triunfar, mas nós vamos passar por momentos difíceis. Então aproveite o que você tem agora, que agora você tem em abundância. Pode ser que tenha um tempo que você não vai ter esse alimento. E aí é que você precisa ter tudo isso que eu fiz, os rosários, os filmes, as palestras, os cenáculos, tudo isso para você se fortalecer. É por isso que a gente grava os cenáculos, as palestras em DVD, para vocês terem em casa, porque agora vocês não entendem o porquê disso, mas no futuro vocês vão entender. Porque vocês só vão ter aquilo ali. E quanta gente, né, que despreza isso, que não dá valor àquelas palestras tão lindas que eu gravei em DVD, né? No futuro vão chorar, mas não vão poder vir mais aqui para buscar. Não vão ter mais. É uma pena, mas é verdade. Então, dê valor. Porque você não sabe o que eu sei, não sabe o dia de amanhã. Então eu só digo para você, prepare-se e guarde, abasteça bem o seu celeiro espiritual na sua casa. Porque tempo chegará que você vai precisar. E que Santa Bárbara, né, nos ajude nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando, né? Ela também é protetora contra as pestes. Vamos pedir a ela que ela
faça essa peste passar o mais depressa possível e nós sermos brindados por Deus, né? Por Nossa Senhora, com um novo tempo de paz, de prosperidade, de alegria, né? Onde todos vão amar a Deus, onde todos vão ser santos e onde todos, finalmente, vão se sentir irmãos. Amém. Muito bem, antes de sortear aí as rifas, hoje eu matei vocês, né? Pois é. Deixa eu encerrar logo. Antes das rifas, deixa eu falar para vocês. Todo mundo está me perguntando, depois de amanhã, dia 7, o cenáculo vai ser só transmitido pela TV? Vai ser aberto para o público? Vai ser aberto para o público, sim. Inclusive, meu pai já vai estar aqui com os peregrinos lá de Bitira e da região, né? Então, vai ser bonito, vai ser muito bom. Então, venham. E é a vigília, né? Da festa da Imaculada Conceição, já dia 7, e o 9º dia da novena da Imaculada. Então, 7 horas da noite, eu estou esperando vocês aqui. E finalmente, dia 8 de dezembro chegou, né? Meio-dia, nós vamos começar aqui fazendo a Hora da Graça, terminando com a procissão, se não estiver chovendo, e a coroação de Nossa Senhora. Eu sei que vai ter ônibus novo, que vai estar vindo pela primeira vez, né? De Minas, de outros lugares. Então, se Deus quiser, vai ser uma festa muito bonita. E nós vamos, com toda a nossa fé, todo o nosso amor, louvar e homenagear nossa Mãe do Céu pela sua Imaculada Conceição, né? E no domingo que vem, que é a véspera do dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, nós vamos fazer aqui a festa de Santa Luzia. Então venham também, que também vai ser muito bonito, né? E já estão me perguntando, e o Natal, e o Ano Novo, como é que vai ser? Ó, mesma coisa do ano passado. Não vai ter vigília, esse ano de novo não dá ainda para fazer. Então, vou fazer durante o dia, tá? Então, dia 25 de dezembro, 10 horas da manhã, cenáculo de Natal. E no dia 1º de janeiro, cenáculo da Theotokos, da Mater Dei de Nossa Senhora, Mãe de Deus, tá bom? Então, na noite de Natal, vocês estão liberados para passar em casa, com a família. Sabe o que até que é bom? Que daí, pelo menos, no outro dia, ninguém pode encher o saco, né? Ó, já fiquei com vocês ontem, entendeu? Já enchi o pandeiro, tá quase estourando, entendeu? Já fizemos tudo, bebemos, comemos. Agora me deixa em paz, me deixa aí ficar com Nossa Senhora, com Jesus. Já fiquei com vocês, agora é com eles que eu quero ficar, né? Vai ser melhor. No ano que vem, se Deus quiser, tudo já vai estar melhor. Aí eu volto com a vigília, mas esse ano ainda, infelizmente, não dá, tá? Então, já se programem aí para no dia 25 de dezembro você vir dar o presente da sua presença e do seu coração para o menino Jesus. E no ano novo, vamos começar o ano novo já com a nossa Mãe do Céu, pedindo as bênçãos dela para o novo ano que vai nascer. Que, se Deus quiser, há de ser melhor do que esse, se Deus quiser. Tá bom? Vamos sortear.